Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, no podcast, iremos abordar o tema Agricultura Familiar e Sementes Crioulas. O nosso grupo é composto por eu, Hannah, Júlia, João, Geise e Franklin. Meu nome é Júlia e agora eu vou apresentar os conceitos, né? O que seriam aí a agricultura familiar e as sementes crioulas. A agricultura familiar é aquele tipo de agricultura praticada por pequenos proprietários rurais. Normalmente, né, todos aí sendo de uma mesma família, não dispondo de grandes recursos tecnológicos e que tem como foco aí vários alimentos, né? Plantação de diversas culturas, como café, feijão, mandioca, abacaxi, entre outros. E assim, a agricultura familiar apresenta-se como sendo justamente, né, o oposto da agricultura moderna, que é aquela que visa a monocultura, a exportação, um grande investimento tecnológico, né? Então, assim, é justamente o oposto, como vocês podem observar. E atualmente no Brasil, inclusive, se tem uma lei que define critérios para identificação desse setor, para identificação das pessoas que praticam agricultura familiar. E para a pessoa, né, ser considerada um empreendedor da agricultura familiar, ele tem que seguir os seguintes critérios. Ele deve praticar atividades no meio rural, deve possuir uma área que varia aí de 5 a 110 hectares, deve ter aí preponderantemente, né, uma mão de obra da própria família, as pessoas da própria família que devem trabalhar dentro daquela propriedade rural, e a renda familiar, né, a renda da família deve ser vinculada a esse empreendimento, a esse estabelecimento, né, então deve ser proveniente dessa venda desses produtos que estão sendo cultivados. E sobre as sementes crioulas, elas também são conhecidas como sementes tradicionais e são sementes assim que são produzidas por agricultores familiares, né, sejam eles quilombolas, indígenas, assentados de reforma agrária, entre outros, e que têm características muito definidas. Assim, são sementes passadas de geração em geração que não foram modificadas geneticamente, né, passando por processo de melhoramento genético ou de transgenia e que possui uma série de benefícios, como por exemplo, maior produtividade, maior adaptação, menor custo de produção, maior diversificação do plantio, já que elas não requerem muitos insumos, não demandam uma grande quantidade de agrotóxicos, inclusive faz até bem para a saúde, né? Faz bem para a saúde, faz bem para o ambiente. Então, é basicamente isso. E os agricultores, né? O pessoal da agricultura familiar tem uma, uma, uma grande missão, né? De preservar essas sementes, de continuarem aí passando de geração em geração essas sementes crioulas. Além disso, uma das características mais importantes das sementes crioulas é a diversidade genética. Elas representam um reservatório importante de biodiversidade agrícola. Essas sementes têm a vantagem de serem resistentes a pragas locais, adaptadas às condições climáticas específicas e muitas possuem sabores, texturas ou cores que são valorizados pelas comunidades locais. Como Julia comentou, essas sementes elas têm sido tradicionalmente cultivadas por pequenos agricultores e comunidades rurais, né? No entanto, em muitos lugares, a pressão da agricultura industrial e a adoção de sementes híbridas ou geneticamente modificadas levam à perda de diversidade dessas sementes crioulas. Sendo assim, atualmente, o interesse de manter essas sementes, da preservação dessas sementes, vem crescendo cada vez mais, né? Porque elas garantem uma biodiversidade agrícola e uma segurança alimentar. Bom, partindo para o fator histórico, a agricultura familiar traçou uma rota como ponto de partida na colonização no Brasil, sendo influenciada principalmente pelos acontecimentos políticos, econômicos e sociais nos últimos séculos. Porém, essas transformações começaram a se destacar apenas na década de 1950, com a instalação de indústrias produtoras de insumo para a agricultura,
isto é, máquinas, adubos químicos e agrotóxicos. O governo incentivou o uso dessas tecnologias. A partir daí surge a Revolução Verde, que é um modelo que preconizava a modernização da agricultura. Já em 1980, iniciou-se uma corrida ao combate à inflação. Em resposta à modernização, dominou a forma de produção no país. E para aqueles agricultores que não conseguiram seguir o mesmo ritmo de crescimento, isto é, conservando assim grandes dependências locais, relações de grandes propriedades, no caso, precariedades no meio de trabalho, monocultura de exportação, esses produtores que não conseguiram se adaptar a seguir esse ritmo acabaram ficando para trás, tornando-se pequenos produtores. Então, os pequenos produtores de pequenas áreas. Uma observação importante, relevante a se fazer, nessa época houve o êxodo rural, em que uma migração de grande massa da população saindo do campo rural para o meio urbano. Isso aconteceu justamente pela a influência das indústrias no espaço urbano, devido à monocultura, isto é, as pessoas perderam seus postos de trabalho, acabando tendo que procurar outros meios de trabalho para se sustentar. Desta forma, as pessoas acabaram migrando para a cidade, onde houve algumas oportunidades de trabalho no meio industrial. Hoje, sobrevive ocupando pequenas extensões. Hoje, os pequenos produtores, que são os agricultores familiares, eles sobrevivem ocupando pequenas extensões de terras, utilizando tecnologias rudimentares e destinadas à produção de grande parte de consumo familiar. Então, normalmente, são bem poucas a produção de exportação ou importação, porque eles não têm uma tecnologia suficiente para fazer esse tipo de processo. E normalmente é para sua própria subsistência dos seus familiares. E justamente esse é o termo, agricultura familiar. Ela se caracteriza principalmente pelas sementes, pelas variedades de sementes que contém. Justamente existem as sementes crioulas, que enquanto as sementes crioulas, estas andam tendo com a agricultura familiar. Elas andam lado a lado com a agricultura familiar, pois é uma herança de sementes não é geneticamente modificada. E elas são bem conservadas pelos pequenos agricultores e se destaca pela sua variedade de espécies de cor e tamanho. E é isso um pouco da história da agricultura familiar, especialmente no Brasil. A agricultura familiar apresenta diversas vantagens em relação a outros modelos de produção agrícola. Uma das principais é o papel social que ela desempenha, principalmente quando falamos no potencial para a geração de empregos e renda para as famílias rurais. Dessa forma, torna-se um dos grandes fatores de contribuição para a fixação do homem no campo e para a redução da pobreza e da desigualdade social. Além disso, é uma importante fonte de produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Os agricultores familiares tendem a ter um maior controle sobre o processo de produção, desde o plantio até a colheita, o que pode resultar em alimentos mais frescos e nutritivos. Além disso, muitos produtores utilizam práticas agrícolas mais sustentáveis, como o uso de adubos orgânicos e a rotação de culturas, o que pode reduzir os impactos ambientais da produção agrícola. Outra vantagem da agricultura familiar é a sua capacidade de preservar a biodiversidade local e promover a conservação ambiental. Os pequenos agricultores costumam utilizar técnicas de produção que são mais amigáveis ao meio ambiente, como a rotação de culturas e o uso de adubos orgânicos, contribuindo para a sustentabilidade da produção agrícola. Vamos fazer uma análise em relação a como é a agricultura familiar ao redor do mundo, né? Nós podemos imaginar que ela varia, né, de região e de país, mas sabemos que também ela é base de muitas produções de alimentos de muitas partes do mundo, de muitos países. Nós sabemos a importância, né, da agricultura familiar, principalmente em países em desenvolvimento. Então, muitos governos e organizações internacionais têm o reconhecimento da importância
e trabalham para apoiá-la, oferecendo assistência técnica, acesso a crédito e mercado, bem como promover práticas sustentáveis. No entanto, a situação da agricultura familiar pode continuar a evoluir de acordo com as tendências globais, como a urbanização, mudanças climáticas e políticas agrícolas. Agora, falando em exemplos, nós temos alguns países que podemos destacar. Por exemplo, o Sudeste Asiático. Em países como Tailândia e Vietnã, a agricultura familiar é uma parte importante da economia. As famílias eles cultivam arroz, vegetais e frutas em pequenas propriedades e frequentemente usam métodos tradicionais, mas estão cada vez mais adotando as práticas modernas. Observamos também na América Latina, né, a agricultura familiar desempenha um papel fundamental na produção de café, milho, feijão, entre outros diversos produtos. Na Europa, em países como França e Itália, a produção de vinhos e queijos, por exemplo, e na África subsaariana, em muitos países africanos, a agricultura familiar é predominante, né? As famílias elas cultivam variedades de cultura, como milho, mandioca, amendoim, principalmente no seu período de consumo, mas também para a venda local. Como está atualmente o emprego das sementes crioulas no Brasil? A agricultura familiar do Brasil é a oitava maior produtora de alimentos do mundo. Isso significa que se o país só tivesse agricultura familiar, ainda assim estaria no top 10 dos maiores produtores globais de alimento. E isso nos leva a pensar, a fazer um questionamento. Por que nosso país tem pessoas que passam fome? É um contraste, né? Porque de um lado a balança pesa, demonstrando que somos grandes produtores, e do outro, a fome reina em nosso país ainda assim. Existem pessoas que passam fome. A agricultura familiar brasileira produz muitos alimentos. Entre eles representa 70% da produção do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. Isso demonstra que a agricultura familiar ela tem grande importância nacional, porque ela representa a grande parcela da produção de alguns grãos, como citado. E é importante ressaltar que esses grãos são sementes mais existentes. Essa é a principal diferença. Ou seja, são sementes crioulas, que por estarem adaptadas ao clima, ao solo, estarem adaptadas a todas as características da região, elas desenvolvem essa resistência e podem ser chamadas de sementes crioulas. Contudo, há uma grande problemática. Essas sementes crioulas podem ser contaminadas com sementes transgênicas. Essas sementes transgênicas, elas se popularizaram após o processo chamado de Revolução Verde, que foi a mudança das técnicas aplicadas para desenvolver plantações mais aperfeiçoadas, mais técnicas, com sistemas que monitoram a plantação 24 horas por dia, que implementam fertilizantes, elementos que maximizem o lucro e o retorno da plantação. E essas sementes que eu me refiro crioulas, frequentemente cruzam com essas sementes transgênicas, através do processo de dispersão de sementes, que é feita pela ação dos ventos ou pela ação de outros animais, ou pela própria água, como é o caso do milho. E existe um grande problema nisso. No Brasil inteiro se consome cuscuz das mais variadas formas. De que forma consumir esse alimento de maneira que ele não seja transgênico? A grande questão é, quando uma semente transgênica cruza com uma semente crioula, ocorre um processo de enfraquecimento daquela semente. Por quê? Porque, como eu bem disse, uma semente crioula está bem adaptada ao clima e à ação da região, porque ela foi desenvolvida, nasceu ali. Mas quando você cruza espécies que estão em processos diferentes, você enfraquece. Quando você enfraquece, você diminui, ocorre totalmente o contrário. Você diminui a expectativa de vida daquela semente, torna um alimento menos nutritivo, e tudo isso afeta a
quem vai ser o consumidor final, que somos nós no caso. Então é muito difícil de você consumir como eu dei um exemplo do milho, consumir um milho, um cuscuz mais saudável, justamente porque ele é feito de um milho transgênico. E isso explica muito da redução da diversidade de grãos. Por exemplo, antigamente existiam muitos grãos de muitas variadas formas, de muitas cores. Hoje em dia você percebe que reduz. E o milho é um exemplo muito explicativo dessa questão, porque ele tem uma dispersão aberta, né, das suas sementes. Outros animais vão lá e tiram de uma região, leva para outra, e fica muito notório através do milho. Então, portanto, a grande problemática é proteger essas sementes, né, e ampliar sua produção para se obter plantações mais resistentes e, consequentemente, alimentos mais diversos, mais nutritivos no Brasil. E é isso, pessoal.